transportar, nem tenho um carro de ferro pra me manobrar. Andei, mas aqui cheguei pra jogar capoeira, vadia com vocês. Como vai você? Quase ninguém sabe que esse casarão existe. E ele tem uma importância enorme para a história do Brasil, que remonta à época do Brasil colônia. Ao todo foram 7 visitas, quase 200 alunos aí que nós levamos. Foi uma experiência muito interessante, porque nós saímos da escola e fomos a pé. Então nosso intuito foi levar os alunos e alunas não só para conhecer o casarão como um mero ponto turístico, mas também promover uma reflexão sobre a nossa vida hoje e não falar apenas das pessoas que já foram evidenciadas pela história, mas também falar das pessoas que foram apagadas ou não registradas pela história que nós temos hoje. Então os pretos eram jogados, dormiam no chão, comiam no chão, não tomavam banho, obviamente, defecavam no mesmo espaço que dormiam, no mesmo espaço que comiam, quando se tinha comida. A preocupação não existia para o preto. Então, sem contar nas explorações sexuais que se tinham, sem contar nas explorações infantis que também se tinham. Então, é um espaço para a gente refletir. Aqui, sim, sofreu muita gente, pessoas que nem aos 50 anos chegaram. Como que tem tanto registro, né, do padre Regente Feijó? A gente sabe da vida dele, tem a biografia, sabe que ele foi regente, sabe de tudo, que ele foi proprietário aqui. E por que a gente não sabe nada, praticamente nada, né? De, por exemplo, das pessoas que foram escravizadas que também viveram aqui, né? Então, olha só como as pessoas mais lembradas na história, não por coincidência, ó, num país que é machista, ou no mundo, né, que é machista, racista, ó, um padre, um homem branco, que tinha posse, né? Tinha essa propriedade aqui e outras também. Pobre não era, né? E o representante religioso da religião que tantos séculos dominava, né? Que é a Igreja Católica, né? Ele era padre também. E se a gente pesquisar mais da história, não só da religião de Feijó, mas muitas outras personalidades históricas, homens brancos e tudo mais, muitas vezes são tidos como heróis, né? Reis e rainhas foram escravizados. Príncipes e princesas igualmente, gente. Imagina eu pegar a coroa de um príncipe ou de uma rainha, jogar no mar e trazer obrigatoriamente para um outro país. Por que o nome do bairro é só Anália Franco e não Professora Anália Franco? E por que a avenida é Padre Regente Feijó? Para o homem, todos os títulos estão lá, né? Machismo, né? Se ele tivesse uns 15 títulos, ia estar tudo lá. Então, machismo. Agora, se fosse Professora Anália Franco, né, olha como o reconhecimento ia ser maior. Então, ela não tem, apesar da gente ter dados sobre ela, tem a biografia, a gente conhecer a vida dela, mas ela não tem o devido reconhecimento histórico, né? Nós vamos ter a lei do ventre livre garantindo a liberdade pós-período de escravidão, mas essa liberdade dos filhos das mulheres escravas era feita de qual maneira, de que forma? Elas tinham os filhos ficavam à rebelia, e aí o que acontece? Eu vou marginalizando essas pessoas. Elas não estão centralizadas aqui, no centro do poder, no centro remuneratório, no centro do dinheiro, do controle capitalista ou do controle daquele período imperial. Eu vou marginalizando as pessoas, empurrando para a margem do centro, e é o que a gente tem, portanto, os subúrbios, as periferias, as favelas. E a gente vê aí nos bairros também, aqui em São Paulo, aquelas estátuas de bronze, do Marechal não sei das quantas, Borba Gato, nossa, os bandeirantes, homenageando os bandeirantes que exterminavam a Índia, indígena, né, os povos originários. Mas cadê a estátua da Ana Franco? Então, de repente, o padre Regente Feijó talvez não tenha sido o único representante religioso que esteve aqui. E aí nós temos lá quantos representantes, né, das religiões de matriz africana não devem ter passado aqui também, né? Eu espero que realmente vocês, estando aqui presenciando a história prática e não teórica, façam uma reflexão ao chegar em casa, nos próximos dias, com relação às tratativas aos colegas, né? Não utilizem mais termos pejorativos, seja no âmbito racial, no âmbito sexual, em nenhum grau, nenhuma espécie, nenhum gênero. Eu sou africana, eu morei bastante anos lá em Guiné-Bissau, que fica no oeste da África,
E eu também não sabia que existia senzala por aqui. Eu pensei que seria um lugar tipo bem mais profundo, entendeu? Mas eu gostei bastante da visita porque eu aprendi coisas que eu não sabia. Também é bom, né, relembrar porque são meus antepassados, é bom saber a história, o que aconteceu, o que não deixou de acontecer. E é isso, eu fiquei feliz em conhecer o lugar e saber mais da história, mas também fiquei muito triste em saber da história, porque assim eu sei que aconteceu, como as pessoas sofreram aqui. E eu sinto na pele, porque eu sou negra e eu sou africana, eu sinto o dobro ainda. Para mim foi muito legal, foi muito importante saber a história, foi muito importante conhecer e aprender um pouco mais sobre isso tudo. Lógico, não é uma coisa assim maravilhosa porque tem muita tristeza que envolve todo esse monumento, né? Mas é uma coisa que a gente vê, tudo isso aqui faz parte da nossa história, que muitas das vezes daqui 100 anos, 50 anos, isso aqui não pode ser que não exista mais. Então é muito importante e foi uma experiência incrível estar presente aqui. 400 anos atrás, e, tipo assim, poder conhecer mais, poder ir a fundo, poder ver como que é, poder ver como, tipo assim, como que eles viviam, porque a realidade que a gente vive não proporciona mais isso. Mas só que esse lugar aqui dá pra ver, tipo assim, como que eles viviam. Que era difícil, era um sofrimento, tipo assim, para as pessoas pretas. E essa visita a esse lugar foi extremamente importante para abrir minha visão e ter noção da realidade do que os livros de história contavam a respeito da época da escravidão, dos escravizados, como fomos ensinados hoje que este é o termo correto. Sentir também a energia do lugar foi extremamente diferente, necessário, e é uma pena saber que é muito omitido toda grande parte da história dos escravizados, até mesmo da professora Anália Franco. E seria muito bom mais pessoas terem a oportunidade de conhecer o lugar e assim se sentirem mais próximos da verdadeira história e ter uma noção, como eu tive hoje, do que foi tudo isso. E entender sobre esse assunto, ver à primeira mão tudo que foi dito nos livros de história é simplesmente única, é uma experiência que todo mundo deveria ter. Eu que morava aqui na região da Vila Bernarda e perto do Anália Franco, nunca imaginei que poderia ter esse monumento histórico tão perto assim de mim. E vim aqui com os meus professores, com os meus amigos, foi uma experiência muito incrível porque é realmente reviver o que provavelmente os meus antepassados reviveram e é muito importante. Eu nunca tive ciência, nunca tive tanto conhecimento assim, então foi uma oportunidade incrível e eu amei a visita aqui no espaço. 1888 nós temos a Lei Áurea e o fim da escravidão institucional, né, legalizada e autorizada por lei. No entanto, os problemas provenientes da escravidão, os problemas provenientes do preconceito, do racismo, da exclusão, eles são permanências, infelizmente permanências históricas que a gente tem até hoje e que para que os alunos possam, ou a sociedade como um todo, entender a gravidade disso, e se colocar no lugar dessas pessoas, exercitar também a questão da empatia, eu acho que é fundamental a gente ter essa experiência e ter essa vivência em um local como esse, Uma experiência dessa magnitude aqui certamente leva a reflexão sobre o presente e reflexão sobre o futuro. A partir disso a gente consegue ter uma consciência maior do porquê nós vivemos da forma como vivemos, do estado atual da nossa sociedade, da nossa cultura, e nos possibilita, enquanto sociedade, também cobrar o poder público para que a gente possa ter um futuro diferente, um futuro em outra direção, oposta aí a muitas coisas que aconteceram aqui. E o interessante da gente estar aqui nessa visita hoje, e que chama muita atenção dos alunos, da gente aqui, que mora aqui, é o seguinte: quando a gente começa a analisar toda a questão social que existe nesse local. Obviamente a gente está falando de uma fazenda, que foi uma fazenda de escravos, só que a gente está falando de uma fazenda que foi uma fazenda de escravos no meio do Jardim Anália Franco, que é um jardim que é um bairro de classe média alta. A gente consegue perceber, pela arquitetura que rodeia aqui, todo o espaço, da fazenda. E a gente trazer os alunos para essa visita, para essa discussão, é muito interessante para eles poderem perceber também, os Brasis que existem dentro do Brasil. Espero que sim, que consigamos o nome da estação de professora Anália Franco, faz parte da história, foi uma mulher que deixou um legado grande, e que esse espaço ele sirva para que mais pessoas possam chegar até aqui,
receber todo esse conhecimento e refletir sobre o que cada um de nós é para o outro e que somos todos exatamente iguais. Meus amores, é com muito prazer, muito carinho, muito respeito que a gente faz o fechamento, entre aspas, momentâneo do nosso projeto Senzala. Agradeço imensamente ao professor Ivan, sem ele nada disso seria possível, sobretudo aos professores que me acompanharam aqui, que sem eles igualmente não haveria a viabilização do projeto. A intenção de trazê-los aqui, você que esteve comigo, você que gostaria de vir visitar o espaço comigo, virá numa outra oportunidade, mas de fazer um pouquinho de reflexão do que foi o período escravatório no país, do que foram sofridas essas pessoas, do que se referenciou com relação à diferença de cor e tonalidade de pele, e se perseguiu pessoas, sequestraram pessoas de um outro continente, trazidas forçadamente a este território. Então, se a gente se considera um ser pensante, racionalmente falando, qual é o sentido, qual é o propósito de sobrevivermos com uma mancha dessa na nossa história? Então, uma tentativa de retratar isso, de reparar esta condição tão ruim, tão negativa do nosso processo histórico, é trazer o meu aluno, você que esteve comigo aqui, e sair daqui diferente, refletindo sobre o que você pode fazer, sobre como você pode contribuir para fazer a diferença numa sociedade mais igualitária, mais justa, independente da sua cor, independente da sua raça, independente da sua religião, independente da sua orientação. Ame, simplesmente ame. Não julgue. Quando você julga, dá o direito do outro te julgar. Tá bom? Eu espero numa outra oportunidade, lembrando que este projeto não se finaliza aqui. No segundo semestre deste ano, a gente volta a conversar sobre ele e lá no final do ano a gente finaliza ele de fato, tá bom? Então, até breve, meus amores. Obrigado pela oportunidade, sobretudo pela disponibilidade. Um grande beijo no coração de cada um.